Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Evangelho e Vida. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 23, Estranha Moral, onde vai analisar umas passagens de Jesus que nós ficamos assim, nossa, mas se formos interpretar ao pé da letra, por que Jesus, ficamos sem entender algumas falas de Jesus. E nós escolhemos para tratar desse capítulo, nós vamos falar do item 7, que é do 7-8, que é deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E nós vamos ler aqui o versículo, só para depois a gente ver que Darcy também está aqui conosco, não é? Então Jesus disse assim: segue-me, e o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Isso está em Lucas, capítulo 9, versículo de 59 e 60. Aqui, na verdade, só dando um contexto, Darcy, eles estavam num caminho, Jesus, e algumas pessoas o abordaram, até uns escribas, e fazem que querem segui-los, querem segui-lo. E Jesus fala: você pode me seguir, mas tem essa condição. Tudo bem, Darcy? Bem-vinda. Bom dia, Márcia. Ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Mas muita paz a todos os amigos, que a gente esteja sempre entusiasmado no estudo do Evangelho. Mas, Márcia, esta é uma citação muito interessante, e eu vou também aproveitar para informar que o livro Sabedoria do Evangelho, do Pastorino, no seu volume 4, vem também citando esta passagem, inclusive dizendo para nós que ela também existe em Lucas, em Mateus, no capítulo 8, versículo 19 a 22. E nesse item, o Pastorino vem chamando a atenção desse termo do escriba, Quem era o escriba? E ele diz para nós que era uma profissão recrutada entre os fariseus. Então, era aquele que estava encarregado de fazer as anotações. E Pastorino fala uma coisa assim, muito interessante quando ele pergunta qual seria a intenção do escriba. Ele diz assim: bom, eu posso pensar em duas coisas. Primeiro, ele fazia anotações para aprender, para progredir, naquele sentido, Jesus, estando com os discípulos, o que ele faria então? Deixa eu anotar para aprender, para eu progredir. Ou então, haveria uma segunda intenção, que era seguir Jesus para utilizar mais tarde aqueles ensinamentos para o seu próprio uso ou para levá-lo adiante. Então, Pastorino, ele citou assim o escriba, que realmente estava fazendo essas anotações, e a intenção deles, é no sentido, então, de entender e divulgar aquilo que Jesus dizia, Marta? Exatamente, Darcy? E aí, Kardec vem nos explicar, que parece um contrassenso, Jesus falar: larga os seus mortos aí e vem me seguir, Kardec começa a explicar para a gente dessa fala de Jesus. Ele nos diz, no item 8, que podem significar essas palavras: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar,
que nas circunstâncias que foram proferidas não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial enterrar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. Não é assim? Então, assim, quem não tem a noção da vida espiritual está mais ligado na questão da carne, daquela morte, que tudo ali acabou, que você não vai ter mais aquele ente querido. Então, Kardec está alertando para isso, né, para essa questão de que Jesus estava com foco na vida espiritual e não na vida material, não é? É isso mesmo, né? E engraçado que o Pastorino também diz o seguinte, que o dever que era imposto, né, a todos eles naquela época era o dever de consigo mesmo, com os genitores e com os familiares. Então, Márcia, como você falou, se eu só acredito naquele tipo de informação, o meu dever está ali, não, eu tenho que acompanhar. Mas ele vem dizendo para nós e reforça, né, que Jesus estava aqui dando uma informação espiritual. Exatamente. E é aí que a gente vai entender, né, assim, olha, não é que você não deva enterrar os seus pais. Por exemplo, a gente podia, meu pai morreu, então... Olha só, há um outro sentido atrás desses mortos aí, e que nós vamos, então, tentar examinar, né? Exatamente. E Kardec, antes da gente até entrar nisso que a gente vai falar sobre Emmanuel, né, várias lições que ele nos deixa, a gente vai terminar, então, aqui a leitura desse item, com Kardec explicando também o sentido que Jesus queria dizer, né? Então, ele fala aqui, Kardec nos diz, a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte se comparada ao esplendor e atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se volta aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensinou dizendo, não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. E aí eu fico pensando, Darcy, que é também a nossa pouca preparação para esse ato que todos vamos passar, né? Essa volta ao mundo espiritual. Então nós vamos passar por isso. Quando o Kardec também fala isso, me lembra Emmanuel, né, quando ele nos diz no Pão Nosso, quando ele nos diz, aqui tem uma mensagem sempre vivos, que a gente costuma se referir aos espíritos como mortos. E ele fala que, no entanto, é imprescindível entendê-la, quer dizer, essa passagem, não por uma cessação e por uma atividade transformadora. E ele fala aqui que todos que estão lá, que a gente continua trabalhando e trabalhando muito, né? E Emmanuel vai falar que mortos são aqueles que ele diz aqui nessa mensagem 42 do livro Pão Nosso, que é sempre vivos, ele diz aqui que espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível da morte, a morte da consciência, denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. Então, para esses é que Jesus estava falando, né, Darcy? Esses mortos do espírito. Esse entendimento, né, a respeito da vida espiritual
é a grande mensagem que Jesus traz para nós, não é? Olha só, minha gente, eu estou aqui, eu vim para mostrar a vocês que existe um outro espaço onde a gente começa a nossa vida e que ela não se constitui apenas nesse espaço. E ele vai dizer que o corpo, né, em alguma outra mensagem que a gente viu aqui, né, a gente vai ver que o corpo é assim, esse escafandro que a gente recebe para a gente ter este período de vida que a gente não sabe se é de um mês, um dia, 30, 40, 60, cento e tantos anos, não é? Então, ele quer que a gente aprenda isso. Por isso, ele dá essa outra conotação do morto. Então, morto, como a Márcia leu nessa mensagem de 41, é aquele, não é? Da consciência denegrida no mal. Então, é isso que a gente vai precisar, então, estar prestando atenção. Ou então, a paralítica nos despenhadeiros. E Márcia, será que a gente tem, assim, algum exemplo, quando a gente fala nessa consciência denegrida, né? Será que tem alguma forma que a gente entenda como é que isso acontece no dia a dia, justamente pela visão de vida agora, é só aqui, nesse instante em que a gente está encarnado, né? Pois é, e aí a gente vai lembrar de novo de Emmanuel, né? Porque ele tem mensagens lindas falando dessa palavra, o mortos, né? E da vida. Então tem uma mensagem que está no livro Alma e Luz dele, através do Chico, que ele nos diz que nós temos numerosos mortos em nossa luta do dia a dia, como o Darcy está aqui colocando, né? E que nos convoca a prece por eles, a nossa prece de diligência e de bondade, que é o que a gente nos cabe fazer para esse tipo de pessoas. Prece, é o que Emmanuel diz aqui. Ele diz que esses aí são vários, aí ele dá vários exemplos que a gente vai colocar. Pessoas que são usuários em túmulos de ouro, quer dizer, que se fecham, a maioria aqui está com uma visão somente material, né? Então ele fala usuários inermes em túmulos de ouro, estão mortos ali ligados às suas riquezas, não pensando em nada, não pensando nos outros, só fechado na sua vida, né? Ele fala aqui também, tem dominadores da carne, mas que estão fechados em sarcófagos do seu orgulho ali. Né? Juízes que estão em covas de lama, e a gente vê vários exemplos no dia a dia, né, Darcy? Juízes que são corrompíveis, juízes que se deixam influenciar, né? E nós estávamos até conversando antes sobre um caso que nós estávamos estudando no livro Libertação, do quanto o juiz que por influência de amigos e por não se importar por aquele que estava sendo julgado ser uma pessoa do povo comum, sentencia sem maiores análises da causa. Então ele fala que também são legisladores que são mumificados em terríveis enganos da alma, sacerdotes também, né? Parece até que Emmanuel está aqui hoje lendo com a gente, né? Não é? Umas manchetes de jornal, as notícias que a gente vê, não é? Ele fala dos jovens que estão mortos no vício, mas fala também dos velhos que já estão amortalhados no frio do desencanto, que acham que a vida acabou para eles, que eles já se foram. E aí ele também fala das pessoas sábias que também estão fechadas em suas vaidades, menosprezando os outros. Então ele diz também para a gente que se a gente for falar dessas verdades divinas, essas verdades do Espírito, para esse tipo de pessoas, essas pessoas não vão nos ouvir, porque elas estão fechadas nelas mesmas, nessa materialidade da vida, e ainda diz para a gente ainda nos diz que eles vão nos olhar com ironia, com imobilidade e, acima de tudo, com muita negação. Então, é para isso que ele diz que Jesus disse: deixamos aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos.
não é, Darcy? Que a gente não se preocupe assim tanto, né, com esses, né? Você sabe que eu estava me lembrando dessa questão do ímã. Muitas das vezes, não é, nós entramos em discussão com relação a determinados pareceres, a determinadas posições, e a gente quer brigar com o outro, e a gente se pergunta o seguinte: o que você pode fazer para que esta situação se modifique? Não é? Nós, às vezes, discutimos, somos assim apaixonados, né? E eu tenho a impressão que quando Emmanuel vem falando a respeito disso, ele quer dizer assim: quando você se apaixona por alguma coisa, você se liga a esta questão, você está apaixonado, todas as pessoas se ligam, e é como se vocês, então, se distanciassem do verdadeiro caminho da vida. Então, a gente precisa estar atento a entender o que Emmanuel diz aqui com relação ao morto. Então, mais uma vez, repetindo, morto, né, é aquele que se ausenta, se afasta da vida, né? Das leis divinas, né, Darcy? Isso, exatamente. E mais uma vez a gente reforça a presença de Jesus, o motivo pelo qual Jesus veio à Terra para mudar esse mundo. Mas a gente vê esse mundo, ele não modifica de um dia para outro, né? Então Exatamente. Nós temos assim alguns passos, não é, Marta? Exatamente. E aí, só antes de até você falar esses passos, Darcy, então eu acho que se a gente tivesse que, antes da gente dizer a nossa postura aqui, de entender claramente o que Jesus quis dizer, não é que nós tenhamos que não cuidar daqueles que partiram. Então é pensar que, assim, Jesus está dizendo para nós, o que partiu foi o corpo de carne, mas a vida desse espírito continua. E a sua vida também, que muita gente também, Darcy, acaba a vida para elas a partir desses seus mortos. Não é? Quantas pessoas também se deixam como se estivessem morrendo junto, quando algum ente querido se vai e ela acha que a vida não tem mais sentido para ela. Também podemos interpretar dessa forma, né? A vida é plena, seja aqui nesse plano, seja no outro plano, e que a gente tem que seguir com a nossa missão, com nossos deveres, com o nosso planejamento reencarnatório, para que a gente dê, né, e até se sentir assim, ficar nesse estado, faz muito mal para aqueles que, já que a vida continua, está fazendo muito mal para aqueles que se foram. Né? Então, esse despertar para a vida, né, e honrar e lembrar com muito carinho daqueles que já não estão mais conosco, mas não com esse pesar, com essa dor, às vezes culpando Deus, culpando Jesus pelo aquele ter ido embora. Então, que a gente acorde para essa vida aqui, né? Mas Emmanuel deixa para a gente o que a gente tem que fazer, né, Darcy? Um caminho, né? Mas você sabe, eu fico assim imaginando, né, e lembrando do Chico Xavier, com o trabalho imenso que ele tem a respeito, por exemplo, dessa espiritualidade, não é? Se a gente não acredita, a gente aprofunda um pouquinho nessa informação que você vai ter todo um caminho novo, não é? Então, Emmanuel, aqui nessa mensagem do Fonte Viva, 143, ele dá umas orientações. E ele disse assim, olha só, para você fugir, não é? Para você não partilhar dessa experiência, não é? Ele diz assim, aprende a participar da luta coletiva, sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu.
desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Então, cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Então, aqui, Emmanuel, né, Márcia, ele vem dizendo para nós o seguinte: como é que a gente se distancia desta condição, não é, de morto, quer dizer, de indiferente, não é, negando a experiência da vida, né? Quer dizer, negar tudo isso seria estar realmente dentro de um sepulcro, né? E Exatamente. então ele vai dizendo para nós o seguinte: evita isso. Olha só, você que está muito voltado, então que está dentro daquelas situações que a Márcia já falou, né? E aí, Márcia, eu até disse assim, por exemplo, se você é um advogado, se você é um engenheiro, se você é um profissional que você utiliza de certos recursos, né, distanciados dessa proposta de Jesus, dá uma paradinha, né, e refaz o caminho, porque dá tempo, né, levando em consideração que nós podemos mudar a qualquer hora a nossa vida, né, aquilo que Chico Xavier disse: eu não posso modificar o que está lá atrás, mas daqui para diante eu vou pensar e eu vou modificar. E ele aqui sugere, olha, sai cada dia de ti mesmo e sente a dor do vizinho. Ah, mas o meu vizinho nem olha para mim. Dá um bom dia para ele, né? Na hora que você está dando bom dia para ele, você está mandando uma vibração, né? Uma energia para ele, né? Vive com todos, é tão bom a gente manifestar gratidão, né? Porque nós não vivemos sozinhos, né? Márcia, olha, a gente precisa da pessoa que cuida da nossa casa, do chofer que vai levar a gente precisa da criança que dá um sorriso para a gente, não é? Exatamente, a gente precisa de todos, Darcy. E aí, para a gente encerrar aqui, né, com o Emmanuel, que ele também é a mesma coisa de tudo que Darcy leu, e ainda nessa mensagem que a gente já tinha lido lá do Alma e Luz, ele diz: procuremos, pois, a vida, descerrando nosso coração ao trabalho constante no bem infinito, porque, em verdade, só aquele que aprende e ama sempre, renovando-se sem cessar para a luz, consegue superar os níveis inferiores da treva, subindo vitorioso ao encontro da vida imperecível com eterna libertação, porque é o que vai acontecer conosco, nós vamos nos libertar dessa vida aqui um dia, né? E aí ele fala para a gente aqui, né, guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que o nosso Pai é Deus dos vivos imortais, porque somos todos imortais. Então é essa lembrança que Jesus quis colocar para a gente, não é, Darcy? Para a gente encerrar, que a nossa horinha está chegando. Isso, e para a gente dizer o que eu posso fazer, né, nessa hora, como se a gente estivesse usando uma roupinha que dissesse assim: olha, eu posso ajudar. É isso. Então, meus amigos, que não abale no nosso coração as notícias desses que se acham, digamos assim, entre parênteses, mortos, distanciados da lei. Né? Exatamente, Jesus, mortos espiritualmente. Espiritualmente, né? Porque a mensagem de Jesus é que a gente sirva e que a gente tenha força de vontade para estabelecer esse roteiro de ajuda e de crença. Eu estou aqui por um determinado instante, os meus parentes também. No momento, a gente deixa esse corpo e a gente continua. Essa é a melhor notícia que nós temos. Uma notícia de grande consolo. Dia.
Então, a todos, né, nossa gratidão por mesmo. estarem conosco e até o nosso próximo programa, né, Darcy? A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.